34 vídeos, 34 dias e hoje, com a presença ilustre da doutora Elaine, vocês viram que eu também trouxe meu pai falou de alguns traumas que ele teve, alguns arrependimentos. Tô devendo para vocês um vídeo sobre os 5 maiores orgulhos do meu pai, quem sabe eu faço amanhã ou hoje, vamos ver como é que vai rolar a agenda. E hoje, como eu já falei para vocês, estou aqui com a doutora Elaine e eu tenho 2 perguntas, na verdade eu tenho milhares de perguntas, né? Então tô com um especialista em alguma coisa, eu sempre pergunto, seja mecânico, pintor, qualquer coisa, eu sempre mato as minhas curiosidades, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e na parte de psicanálise, psicologia, enfim, eu sou muito atraído por essa parte. Quem me dera um dia poder aprofundar os meus estudos, mas só pelas minhas curiosidades já é o suficiente, já ocupo bastante do meu tempo. Tenho 2 perguntas, uma delas é, com base na ciência, ou na sua opinião, ou nos cases que você tem, enfim, né? Imagina que a gente abra agora o cérebro da Elaine com todos os conteúdos lá dentro e a gente fosse fazer uma análise, vamos assim dizer, de qual é o assunto principal. A crise dos 30, famosa crise dos 30 anos, eu tenho 34 anos, então eu fico ali, pensando que será que só sou eu? E depois eu leio os textos na internet e vejo que é outras pessoas, mas eu fico com uma dúvida. Será que essa crise dos 30 é uma coisa cultural que se alastrou? E a gente serve também um pouco como de muleta para fazer algumas cagadas. Ah, não, é crise dos 30, às vezes eu me sinto assim. Ou será que de fato mesmo existe uma base científica ou estudiosa, acadêmica, que defende que nos 30 anos as coisas acabam sendo um pouco confusas na mente das pessoas assim? Científico não é. Ok. Ok? Mas nós, seres humanos, nós temos a nossa vivência cultural, social e também a nossa experiência de vida e a nossa história. E para te responder, talvez te frustrar um pouquinho, isso não é clinicamente ou cientificamente comprovado. Não existe uma idade de uma crise que vivemos, a não ser quando passamos aí da nossa fase adulta, entramos aí depois dos 50 anos, que vem as questões hormonais. Mas o adulto a gente já pode contar com quantos anos assim? A partir dos 25 anos, conforme a ciência. Onde nós 25, alguns até 28, porque Caramba. É uma questão mesmo neuronal, onde nós terminamos a nossa maturação do nosso córtex pré-frontal, onde nós conseguimos fazer muito bem uma regulação emocional, e se não tiver nenhuma patologia. Mas as crises dos 30 não existem. É mais uma coisa cultural, então? É mais uma questão experiencial, cultural. Então, vai ter, por exemplo, culturas... Posso te dar um exemplo, uma cultura coreana, que eu tenho bastante pacientes que eu atendo que são coreanos. Isso aí é um pouquinho até antes, a questão da maturidade, a questão da pressão também psicológica. Isso acontece aí com eles... uns 23 anos, que eles já começam, Caramba, e assim, com a cultura, vamos dizer, brasileiros, a gente já começa a perceber ali já, sei lá, 30, 35 anos, um pouquinho dessa confusão e dessa crise também, Você teve ou não? Não, eu não tive, porque assim, fui mãe muito cedo, então com 24 anos, então eu não tive. Não tive assim. Foi boa pergunta, porque para mim foi muito tranquilo. Mas dentro da clínica, sim, eu vejo, são experiências. Então tem pessoas que, como eu falei, coreano, 25 anos, 23 anos, brasileiros, dependendo assim de uma cultura, que é mais americana, às vezes é um pouco mais velho que acontece isso. É uma questão muito cultural, social também, experiencial. O que eu mais senti assim, às vezes ainda sinto, é que parece que você é novo demais para estar alcançando algumas coisas que de fato levam tempo, Para quem não teve muitos privilégios, heranças, não sei o quê, Falando financeiramente falando. E também o outro ponto parece que eu estou velho demais para isso. Então você não está nem novo para algumas coisas, nem velho demais, mas ao longo do tempo você vai lendo as coisas, eu acho que é mais uma pressão, que eu sinto, uma pressão social mesmo, das validações, das conquistas, de provar que você construiu alguma coisa. Lembrando que 35 anos, quando eu caio para pensar, eu falo, 34 anos ainda é muito novo. Dentro que um adulto é avaliado de 25 a 28, Faz pouco tempo que o cérebro acabou de se formar por inteiro, por inteiro. Ok. Então pode existir isso, com 35, porque como você já tem aí
quase uns 10 anos de maturação cortical, pode existir um pouquinho ainda dessa questão assim, cheguei, tô nos 34, o que eu fiz, né? Quem eu sou, onde que eu tenho que ir, casei, não casei, tenho filho, não tenho filho. Então pode ser também, mas assim, cientificamente é muito mais experiencial e cultural. A média dos seus clientes, se for traçar ali uma idade ali numa janela, qual que é o pico assim agudo de pessoas que eu atendo? Que você atende? Eu atendo a partir dos 12 anos, porque eu atendo muito adolescente e pessoas ali depois dos 35. Mas aí eu atendo muito mais voltado para a família. Né? Eu trabalhei um pouquinho assim com essa questão de orientação vocacional, trabalho, a questão também do existencial. As crises existenciais, que é o mais difícil, né? Mas como eu lido muito com a cultura asiática, então eles são um pouco mais precoces nesse sentido. 23, 25 anos é muito cedo. Por exemplo, porque 25 anos eles já estão terminando a faculdade, porque a cultura pressiona, né, que com 18 anos eles já tem que estar na universidade. Sabendo o que quer da vida. Então ele já é muito bem formado, né? O cérebro acaba sendo muito bem formado. Acho que um pouco da cultura nosso ocidental não tem um bom preparo para isso. Então, pode ser que por falta de preparo, quando nós chegamos nessa cidade, a gente pode ter algumas crises, mas são questões culturais mesmo, sociais, experienciais, da história mesmo, da nossa história. E a segunda pergunta é, como que eu sei, né, enfim, quem está em casa, como todos nós sabemos, que nós vencemos ou fomos curados de algum trauma na infância. Então, imagina que com 6 anos eu passei por uma experiência muito ruim, traumática, a pessoa lembra com lucidez máxima, que parece que foi um dia de ontem, e como que ela sabe que ela fala, não, olha, de fato eu estou curado disso e esse fantasma não vai retornando ao longo do tempo. Assim, é possível isso, né? Também nem sei se é possível se livrar de alguma coisa assim. Se livrar não dá, o que nós podemos fazer é ressignificar. Eu gosto muito assim dessa palavra ressignificar e faz muito sentido para o nosso cérebro, porque imagina você pensar numa situação traumática que aconteceu, só que o seu foco atencional, né, está no pós-trauma, que isso também é muito interessante. E eu sou especialista em emoções, né? Então imagina como que eu sei que eu estou ok com aquele trauma. Quando eu tenho aquela memória, né? Aquela memória vem, eu tenho um gatilho no relacionamento, mas eu não tenho mais aquela intensidade emocional. O problema do trauma é a intensidade emocional. As emoções, elas têm, né, a parte da intensidade, então ela pode ser uma intensidade muito alta ou muito baixa, e ela tem a questão das emoções positivas ou negativas. Tem pessoas que quando ressignificam, elas conseguem, eu gosto muito da logoterapia, que é do Viktor Frankl, que ele foi um psicólogo, que ele estudou num campo de concentração. Caramba, e ele falava assim, esse trauma gigante que essas pessoas estão passando e elas estão bem. Como que estão bem? Depois de tudo que vivenciaram. Por quê? As pessoas, elas trouxeram um significado para aquele trauma que ela estava vivenciando. Era mais alguma outra coisa. Então, eles tinham, por exemplo, fé, porque eram judeus, então eles acreditavam, por exemplo, que aquilo que eles estavam vivenciando fazia parte da história do judaísmo, então por isso que a gente leva um pouquinho para a questão social, que é muito importante. Então, tinha um propósito naquilo. E o propósito, como que eu vou saber o propósito? É aquilo que você vai vivenciar depois. Já ouviu pessoas falando assim, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Isso é uma pessoa que ressignificou. Ela consegue ver algo negativo, ela conseguiu trabalhar emocionalmente com aquela emoção negativa, lembrando que para cada emoção negativa nós precisamos de 3 positivas. A ciência ela nos ensina isso. Então imagina. Então a pessoa ela foi ressignificando, foi criando conteúdos mentais positivos ao ponto de olhar para aquela memória, para aquele trauma e ela não ter mais aquela intensidade emocional. Aquilo até que dói, por exemplo. É só uma lembrança.
Ela não sente a mesma dor de novo. Ela lembra e ela pode até pensar assim, hoje eu sou dessa forma porque isso aconteceu comigo. E se isso não tivesse acontecido... ter passado, vamos assim como se fosse assim, claro, ninguém vai querer ali, né? Isso, claro que o ideal não teria, não deveria, às vezes, se viver um trauma criança, poxa, ninguém merece sofrer um trauma. Mas se passou, o que eu vou fazer com esse trauma daqui para frente, né? Eu vou continuar avançando ou eu vou ficar parado no passado? Eu falo que excesso de futuro é ansiedade, né? E excesso de passado é depressão. Então, a gente tem que chegar a gente nunca chega numa neutralidade emocional, mas a gente tem que pensar, a gente sente, é triste, mas olha quem eu sou hoje, né? Olha as coisas que eu construí, olha como eu saí de uma situação totalmente traumática e triste, mas olha o que eu construí apesar disso. Então, o trauma ele pode ser, sim, não esquecido nunca, porque aquilo que esquece, ele somatiza. Ele vem como um sintoma no corpo, né? Então, esquecer não esquece nunca. Não, e a psicanálise, que eu trabalho com a psicanálise, é o quê? Trabalhar aquilo que é inconsciente. Então, existem traumas que você vivenciou, mas a dor emocional, a intensidade emocional era tão forte que o seu cérebro, ele fez o favor para você de esquecer, para você não ficar vivendo aquela dor emocional. Então, só que assim, ele está ali. E como que ele aparece? Né? Ele aparece com um sintoma. Né? Então, às vezes a pessoa, eu tenho uma ansiedade. De onde que vem essa ansiedade? Eu sou uma pessoa calma. Muitas vezes dentro da clínica, a gente é uma pessoa extremamente tranquila e tem ansiedade. Quando a gente começa a trabalhar e elaborar, quando a gente fala assim, elaborar, como foi a sua infância? E ela começa e uma memória vai linkando com a outra. Olha, eu vivenciei isso aqui. Às vezes a pessoa até chora. Nunca pensou, nunca teve aquela memória, mas por estar elaborando, né? A fala é muito importante. Ela vai construindo novamente a vida dela, né? Eu morei aqui, estudei em tal lugar. Então pensa que as nossas memórias são como conexões, né? A gente fala das sinapses cerebrais, né? Que são conexões e os traumas, eles vão cortando essas sinapses. Só que quando a gente faz o caminho de volta para lembrar, para falar da nossa infância, para falar desde quando nós nos entendemos com gente, nós vamos ativando essas sinapses. E quando elas ativam, aquilo que estava parado ali, vamos assim dizer, bloqueado, liga de novo, ele liga, só que agora imagina, você já não tem mais 5 anos de idade, 6 anos de idade, você tem 30 anos de idade, então você tem muito conteúdo e muita experiência para poder ressignificar aquele trauma, para conseguir elaborar aquele trauma. Então, assim, poxa, eu vivi isso, né? E aí a gente trabalha, então, mas olha, apesar de tudo isso, de às vezes não lembrar e você só somatizar, às vezes tem uma ansiedade ou ser um pouco mais depressivo e não entende por quê, você conseguiu ter uma família, você conseguiu, sei lá, profissionalmente crescer, né? Então, mas não pode. O trauma, na realidade, não é nem saudável você esquecer. Né? Você não lembrar, mas sem ter aquela intensidade emocional de dor. Né? Lembrar se fica triste, aconteceu isso comigo, mas eu não estou preso nesse lugar. Aconteceu, né? E é isso. Aconteceu e eu elaborei, eu trabalhei isso no meu dia a dia, eu fui ressignificando e hoje eu sei que fez parte da minha história. Né? Mas eu não sou essa história. Né, porque eu construí uma história totalmente diferente. Muito obrigado, não sei se foi bom para vocês, para mim foi extremamente esclarecedor. Se você já passou por alguma coisa assim, que você ressignificou, que acho que leva um tempo para isso acontecer, né? Deixa aqui nos comentários também.